Queria então que você confirmasse que no futebol é assim. O projeto é muito importante. Você está no meio de um projeto que a torcida do Botafogo não via há muitos anos, estava desacreditada do clube, do time, e agora pensa que pode ser campeão por causa do seu trabalho e do seu elenco. Mas, no final, a parte financeira sempre pesa mais do que qualquer projeto. É isso? Aquilo que era o momento do clube, falámos do interesse que poderia haver do Nasser em mim. Foi comunicado que não havia nenhuma proposta oficial na altura e nós decidimos então voltar a ter uma conversa após uma reunião entre o meu agente e o meu advogado, se houvesse essa proposta oficial, após o dia de sexta-feira, após essa reunião. Essa reunião far-se amanhã, portanto, eu só vou tomar uma posição após a reunião entre o agente, o advogado e o clube. Hoje o Botafogo é um Botafogo diferente, queiram ou não queiram. Acabou. E não depende de uma pessoa. Acabou. Se o chefe sair e o elenco vai continuar. Se eu sair, o elenco, um Botafogo vai continuar e se isso vai continuar. Botafogo não depende de ninguém. Depende só do seu prestígio e da sua história. Creio que logo vamos ter um desfecho disso, até porque também é chato para nós também, jogadores. E fica aqui, ele vai embora, não vai. Ele vai decidir aí. E se ele ficar, como eu falei, vai nos ajudar bastante, continuar nos ajudando. E se for embora, que Deus abençoe, que é um cara fora do normal. Acabou aquele jogo, a expectativa era sobre se ele ficava ou não. Ele renovou o contrato. Não, ele tinha o contrato renovado antes, mas eu digo, na noite do jogo com o Fluminense, dividiam-se as atenções numa final de campeonato. Eu acho que essas coisas deviam ser resolvidas logo e mais claramente. Não, mas eu acho que tudo que envolve o futebol, professor, acaba fazendo com que o cara ele fica tentando mascarar um pouco a situação para não magoar a torcida. Né? E talvez fosse melhor ser mais transparente. Eu Olha, acho, aceitei o convite, é bom para mim financeiramente, profissionalmente, eu adoro e amo o Botafogo, só que eu tô indo embora. O Vitor Pereira também ficou inventando o negócio da sogra. E poderia ter chegado e falado assim, olha, eu aqui acho que eu não ia conseguir o que eu quero. Isso. Já pedi, o Corinthians já me falou que não tem condições, e eu acho que no Flamengo eu vou ter e tô indo embora. Mas pronto. eu acho que Só que as caso, pessoas ficam toreando para não machucar, para não sei o quê, e acaba ficando pior às vezes, ou não? Eu acho que nesse caso, ele é diferente do Corinthians, ele é diferente do Jorge Jesus. Vamos lembrar o Jorge Jesus, quando estava para sair do Flamengo, ele ficou uns 15 a 20 dias sem dar entrevista. Verdade. Ou quando falava para a TV oficial do clube, não era perguntado sobre o futuro dele. Fora isso, ele era blindado, não fala aqui, não fala ali, e ficava nessa situação, vai sair, não vai sair. Rueda, a mesma coisa. No Flamengo, você citou aí o Vitor Pereira no Corinthians, aquela situação da sogra e tal. No caso aqui do Luiz Castro, eu acho que ele foi bem transparente. Ele vem falando com a imprensa, ele de fato tinha uma sondagem, ele falou sobre isso. Conversaram comigo, mas não tem uma proposta oficial. Veio a proposta oficial. Ele agora falou ontem, tem uma proposta oficial. Chegou na quarta, segundo ele. Tá aqui, vou apresentar para o Botafogo, já tá tem todo mundo reunião. dizendo, inclusive lá em Portugal, que tá tudo certo. Só que Por que ele chega e fala assim, ainda vai ter uma reunião amanhã com o meu advogado para eu tomar uma decisão? Como assim? Porque ele vai ter que sentar na mesa, o advogado dele, o agente dele, Botafogo, como é que é? Como é que a gente vai resolver essa situação aqui? Eu quero sair. Quanto é a multa? Quem paga a multa? Quem que faz? Quem que não faz? Ele tem que acertar Trâmites burocráticos. os trâmites burocráticos. Sim, mas já está decidido, não tá? Não sei, pode ser que algum trâmite burocrático desse o impeça de sair. Mas a tendência é que na cabeça dele, ele já tem um discurso de que está saindo. Ele não trâmite burocrático, ele não desculpa, escondeu. nós estamos fazendo um programa jurídico aqui. Mas que trâmite burocrático pode impedir de sair? Então, ele tem um contrato, o contrato tem uma multa rescisória. Paga a multa e vai embora. Que trâmite burocrático? Pagar a multa? E ele não, outra multa. Ele não pode avisar. Quem vai pagar? Ele vai pagar? Outro clube vai pagar? Quanto é que paga? Paga hoje, Tudo bem. paga amanhã? E a forma não, tem que ser ele não escondeu nada. combinada, mas... Ele deu uma entrevista falando, eu tenho a proposta, ele tem o discurso de que está aceitando a proposta, né? Falou sobre isso, o clube não pode depender de mim, o que eu tinha que fazer eu fiz. Ele não podia fazer um anúncio oficial ali sem comunicar oficialmente. Não, uma coisa ali assinada. Saí. Ok, saí, agora não sou mais técnico do Botafogo. Mas eu acho que aí falta... Ele não escondeu nada, ele tá dando as respostas, ele tá colocando a cara dele a tapa. É uma situação difícil, porque
Toda saída é traumática. Mas falta No futebol muito mais do que outras profissões por causa da paixão Por que isso, que envolve o futebol. Porque envolve as pessoas naquela situação. é porque não Tá aceleraram saindo, esse tá chegando, processo. mas não tem o público como tem. Ontem ele foi vaiado por Xingado. dezenas de milhares de pessoas no estádio, xingado, vaiado, porque o torcedor é passional, entende-se. Olha, se o a torcedor pro- que há 3 meses pedia para ele ir embora. Se a pro- Agora tá xingando porque ele vai. Se a proposta chegou quarta-feira, ontem era quinta, eu acho que valia um esforço de Botafogo e staff dele. Mas tinha o jogo. Vamos resolver isso antes do jogo. Antes dessa coletiva, antes de perguntarem, antes de tudo isso. Eu acho que Acelera esse era o jogo. processo. Não, É um jogo que valia mas, para o Botafogo uma classificação direta que não veio. mas não é melhor resolver a vida e vai Mas pro o clima jogo? do jogo fica bom sem resolver isso? Então, Não tá fica, mas eu acho que fica jogo. pior se ele sai antes. Ficaria ruim também se ele A tivesse. vida continua. Tanta gente faz jogo com interino. Mas uma coisa é Bota você o sair, interino lá. veste Que cabeça ele tava pra esse jogo? Eu acho que Com a tava. cabeça na Arábia Saudita, tá com a cabeça no Eu Botafogo. acho que tava trabalhando lá. O time começou bem a partida e tal. Ué, então antes do jogo a torcida já vaiando e xingando, você acha que o cara fica com a cabeça boa pra trabalhar? Eu imagino que um profissional de futebol esteja acostumado com esse tipo de situação. Ele, com a torcida vaiando e xingando, construiu esse time. Acho um constrangimento público desnecessário. O Botafogo como instituição, ele com o seu staff, podia ter acelerado isso. Não tinha uma saída ideal para esse caso, porque né, é muito complicado também. E aí, do lado do treinador, você, primeiro, precisa avaliar. E aí, um monte de notícias saindo na imprensa. Do lado do técnico, ele tem de avaliar. Esse interesse da Arábia Saudita, do Al Nassr, é real? Isso daí é só sondagem, os caras vieram aqui, eles estão procurando outras pessoas. Então, o cara precisa se cercar disso e confirmar. Só confirma mesmo quando chega a proposta. E na primeira sinalização, devem ter chegado, Luiz, tem uma sondagem aqui, os valores são esses. Vou só Te dar um agrada? exemplo. Ele agrada? Pô, Dar um exemplo. Aconteceu comigo, muitos anos atrás, havia um interesse de uma empresa. Proposta pra você ir pra Arábia Não, Saudita. havia um interesse. As pessoas me ligavam e falavam, você aceitaria uma proposta tal? É preciso que se faça a proposta. Como é que eu posso aceitar na condição sem saber qual é a proposta? Você aceitaria vir trabalhar aqui? Depende. Em que condições? Até ali é só uma valor. saudade. E acabou que essa proposta oficial nunca chegou. Porque talvez as pessoas tenham achado que ele não estava interessado, não sei. Mas assim, é o mesmo caso. Alguém ligou para ele e falou, ó, tem aqui um interesse. Você aceitaria? Posso aceitar, mas bota aqui. Você concorda com o Breler e comigo que um profissional, mesmo sendo do futebol, com toda essa paixão, é a coisa mais comum? Recebeu uma proposta, aceitou e está indo embora. Qual é o problema? Mas assim, O problema é o momento, é tudo que envolve o Botafogo. mas o problema é que não é dele. Não é do Luiz Castro. Sim, não é dele. Como ele falou, ele tem liberdade. Ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Ele poderia ter ido embora quando a torcida pediu. Torcida e parte da imprensa, ele poderia fazer, não quer mais isso aqui. O Botafogo poderia ter mandado ele embora. Mas o Botafogo, eu acho que passa muito por isso, né? Uma relação de confiança dele com o Textor. No momento em que todo mundo pesou contra ele, o Textor falou, não, ele é o meu técnico, ele não vai sair. É o que eu quero pro time. Eugênio, e esse é Eu o... acho que essa relação é o O X da Textor questão. pode se sentir traído? Não, mas esse é o argumento do Mas ele é um torcedor do executivo Botafogo também, ele entende. para Essa dizer... linguagem o Textor entende. Fica tranquilo. Você não precisa Como é que é? explicar. Qual linguagem? Essa aqui? Aquela que a gente não entende. É. Não entende. Essa o Textor entende perfeitamente. E o argumento da torcida do Botafogo é, poxa, o clube segurou o Luiz Castro nos momentos de pressão, nos momentos que a gente pedia a saída dele. E ele está saindo agora. Só que é preciso enxergar tudo que o Luiz Castro entregou também nessa relação de trabalho. Foi um cara que comprou a ideia, que comprou o projeto do Botafogo, que suportou essa pressão, enquanto outros vários técnicos espirram nesse momento. O cara começa a falar do Botafogo e começa a falar da cultura do futebol brasileiro e de repente já cria um clima para ir embora. O Luiz Castro não, ele assumiu essa pressão, conseguiu corrigir a rota e deixou um legado para o Ele Botafogo. arrumou a casa. Arrumou a casa. Ele deixou um pegou legado. algo disforme, porque era um nada do Botafogo. O Botafogo SAF. Quando ele chega, é um início. Não tinha projeto esportivo definido. Não tinha um padrão estabelecido, não tinha um elenco definido. Ele foi ajudando, montando, delineando, organizou algumas coisas de estrutura, centro de treinamento e tal. Ele foi trabalhando junto, como ele falou. Eu não posso ser a única peça, eu faço parte de uma engrenagem. Mas o trabalho dele foi dar uma forma ao time, dar uma forma ao departamento de futebol e tá aí. Ele entende que esse processo, essa missão está feita. Eu estou saindo entregando algo pronto. Então, eu Tá concordo aqui. com ele nisso. Agora, a gente e o torcedor especialmente pensa, não, pronto é quando você vai dar um título.
Pronto, Então, mas alguém pode pegar Porque esse a trabalho, grande dar questão continuidade e ser campeão. Pode, mas assim, me parece inevitável que o Botafogo vá oscilar. Não, mas iria oscilar de qualquer maneira com ele. Mas em função da saída dele. Prejudica, sem dúvida. É É inevitável. ruim Por pro quê? Botafogo, mas não é também a terra arrasada, que eu vejo muita gente dizendo. O Botafoguenses e não Botafogo. Ah, Botafogo acabou. Luiz Castro vai embora, Botafogo acabou. vai cair pelas tabelas. Se o Botafogo, o John Textor, os seus dirigentes, se eles agirem rápido e trouxerem um bom técnico que tenha um pensamento semelhante, ele pode sim dar continuidade ao trabalho e o Botafogo pode ser campeão. Agora, essa Pode ruptura até melhorar. pode até melhorar. Pode até Mas que melhorar. é ruim. Eu sempre Mas a gente defendo continuidade de trabalho. Não vou dizer E que o isso Botafogo- agora é bom. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Pode melhorar, pode continuar a mesma coisa, pode piorar. A gente não tem noção. Pode O que a chegar gente alguém e sabe é que pensa até totalmente aqui, diferente e estragar. O que aconteceu até esse momento é um trabalho que tem muita assinatura do Luiz Castro. O sucesso do Botafogo no Campeonato Brasileiro tem muito a ver não só com o time que ele montou, mas como ele comanda o time rodada a rodada no Campeonato Brasileiro. Como ele monta uma estratégia diferente para cada adversário, como ele durante o jogo faz a leitura do que está acontecendo e mexe nas peças do Botafogo. Isso é muito dele. E por que é dele? Porque ele montou o time. Porque ele conhece Elenco, as né? peças, porque ele sabe o que cada um dos jogadores pode dar, porque ele sabe como se relacionar com esses jogadores. Isso tudo demandou um tempo. Ele está há mais de um ano no Botafogo. Foi nesse tempo que ele construiu todos esses conhecimentos que permitem a ele hoje conduzir o time dessa forma. Qualquer um que chegue agora vai chegar e vai precisar de um tempo para entender todo esse processo, porque não existe no futebol o técnico que você está com o outro e passa, ó, você vai montar o time assim, vai montar assado, esse jogador Cada um vai pensa de um jeito, vai né? fazer assim. Com esse você fala, pode dar uma bronca, qualquer ali você melhor dê um papo um pouco diferente, porque cada um tem uma abordagem, né? E qualquer técnico que chegar vai ter um processo, vai sofrer um processo de entendimento das possibilidades do time. Além disso, o que vai ser a janela de transferências do Botafogo? Quem sabe dizer quais jogadores deste time atual vão continuar? Se fala em proposta pelo Adrielson, se fala em sondagem pelo Tiquinho, se fala em sondagem pelo Eduardo. E quem pode chegar para o Botafogo? O Botafogo está com bala para investir, como investiu ano passado, contratou vários jogadores no meio do ano, que são E a jogadores... saída dele também atrapalha esse processo. Porque ele que iria ver, segura, não, dá um pouco mais de grana, Claro, segura tem esse um aqui, departamento traz de alguém para scout, tal posição. Observação de mercado, o Textor tá ali, sempre mexendo, o jogador que sai do clube A, do clube B, às vezes dentro do clube D. Mas o próprio Textor já falou, não só sobre o Botafogo, mas também sobre os clubes dele europeus, que ele está numa situação de mercado difícil, porque quando chega o dinheiro da Arábia, como esse, ele está perdendo jogador do Crystal Palace, está perdendo jogador do Lyon, está perdendo técnico do Botafogo, porque é um mercado que se abre com muito dinheiro, fora da realidade do futebol e que está levando os profissionais para lá. Então, eu acho que todo mundo vai ter que parar e pensar o que está acontecendo. No que eu estou sendo mexido aqui? Quais são as minhas alternativas daqui para frente? Que tipo de jogador eu posso contratar? E o Botafogo vai passar no seu melhor momento dos últimos 20 anos por essa incerteza, na hora que as coisas estão dando certo. Esse é o desespero do torcedor. Eu assino embaixo, concordo plenamente com o que você falou. É muito ruim pro Botafogo, essa ruptura, essa troca agora. Só acho que ele não pode começar a chorar, deitar e acabou. Não vamos, não. Tem que agir. Tem que agir. Como qualquer lugar, qualquer empresa que perde, como eu citei aqui. Já tá com Perde um certeza. profissional, perde um grande Se médico, não perde um estiver jornalista. já conversando com outro técnico, está perdendo tempo. Exatamente. Hoje, se ele for anunciar hoje que sai, imediatamente depois o Botafogo já tem que ter uma resposta para isso. Porque tem jogo no final de semana. E muita gente fica falando, mas você vem dizer que não é que o cara tem direito, que os técnicos podem. Eles podem. Mas por que você critica quando os clubes mandam os técnicos embora? Os clubes têm total direito. O que eu critico é que é ruim pro clube quando ele fica mandando técnico e trocando técnico toda hora e mandando embora. É ruim pro clube, porque não dá continuidade ao trabalho. Mas o clube tem total direito de mandar, de demitir um profissional a hora que ele quiser. Como o profissional tem total direito de ir embora a hora que ele quiser. Agora, essa mudança toda hora, por qualquer motivo, é ruim. Sendo o técnico que está pedindo para sair, como é o caso do Luiz Castro, sendo o clube demitindo e trocando de técnico toda hora. Por isso que a gente critica, eu critico. Continuidade do trabalho, normalmente, é o que vai dar resultado. E esse é trabalho bom, né, Abel? Porque a gente não defende continuidade de trabalho ruim, mas esse é trabalho bom. E nada mais é do que algo que o Botafogo, na sua história, também fez com outros clubes. Não só o Botafogo, a gente viu outro dia aí o Flamengo tirar o Dorival do Ceará,
num momento que foi muito ruim para o Ceará. Tudo tem o seu tamanho. Sabe quem eu traria? Um cara que eu traria, que tem cabeça de administrador e de técnico, que tem muita história, o Paulo Autuori. Paulo Autuori está em atividade, foi o técnico campeão de 95 no Botafogo, tem uma baita história, tem uma cabeça muito boa para entender projeto, embora tenha essa oscilação do que ele quer ser, né? Se ele quer ser técnico, se ele quer ser dirigente. Mas exatamente por É um isso, que cara talvez ele entenda mais de projeto, porque ele já foi dirigente. Eu acho que ele apagaria esse incêndio. Mas na cabeça do torcedor do Botafogo, mesmo entendendo a história do Autuori no clube, sair de Luiz Castro para o Autuori é um baque. Assim. O cara, O Autuori é um técnico em atividade no momento. Carreira internacional. É atividade, mas o momento do Autuori para pegar esse Botafogo não vai inspirar no torcedor botafoguense a confiança que ele tinha adquirido com o Luiz Castro. E é difícil com qualquer outro. Não vai ter ninguém. Mas se chegar um português, Bruno Lage, por exemplo, vai chegar, opa, será que vai conseguir de fato emplacar? Vai levar um tempo. Agora, me parece muito injusto chamar o Luiz Castro de mercenário só porque aceitou uma boa proposta de trabalho. Eu não espero que a torcida do Botafogo também faça ali uma despedida como se fosse um ídolo, porque de fato, Luiz Castro participou de um processo de reconstrução, mas ainda não ganhou títulos com o Botafogo, não cravou o nome na história, então não precisa disso tudo também. Mas agora, atirar dinheiro, ficar, de certa forma, desqualificando a escolha dele, tentando menosprezar de alguma maneira, e até de um jeito meio covarde. O cara está indo trabalhar para uma ditadura. Gente, é preciso tomar cuidado também nesse momento, porque essa é uma escolha profissional. O Luiz Castro não está indo para lá para servir a governo, ele não está tomando a escolha dele com base nesse critério, um critério meramente esportivo, de enxergar uma boa perspectiva pela carreira e econômica.